Você está demitida. Pegue suas coisas e vá embora. Essas foram as palavras duras que Juliana ouviu ao chegar ao andar das salas de reuniões. Todos naquele andar ficaram em choque. O silêncio pairava pelo prédio. Após 7 minutos de atraso, Juliana havia chegado ao andar. Porém, já era tarde demais. Pablo Rodrigues decidiu, então, dar um fim naquela atitude. Ele já estava esperando o elevador chegar ao andar, e antes que Juliana saísse do elevador, Pablo disse: "Você não precisa nem sair do elevador. Pegue suas coisas. Você está demitida. Senhor Pablo, por favor, me deixe." Juliana tentou falar, mas Pablo a interrompeu dizendo: "Eu não quero ouvir. Pode ir embora. Você está demitida." Mas ninguém ali sabia o verdadeiro motivo pelo qual Juliana sempre chegava alguns minutos atrasada. Algo que mudaria tudo. O prédio onde Juliana trabalhava era um dos mais imponentes da cidade. Fachada espelhada, portaria com pé direito duplo, funcionários sempre bem vestidos, entrando e saindo, com pastas de couro e celulares caros nas mãos. Tudo ali transmitia eficiência, status e poder. No topo daquele prédio funcionava a sede da empresa de Pablo Rodrigues, um dos escritórios mais influentes da região. Salas envidraçadas, mesas minimalistas, café importado servido em xícaras alinhadas milimetricamente. Ali, pontualidade não era apenas uma regra, era cultura. E foi naquele ambiente que Juliana tentou recomeçar a vida. Aos 39 anos, depois de ter sido deixada pelo marido sem aviso, sem explicação e sem apoio, ela precisou reconstruir tudo do zero. Mudou de cidade com apenas 2 malas, alguns documentos e a esperança de que ainda havia espaço para ela em algum lugar do mundo. Juliana não era executiva, não usava ternos caros, não participava das decisões estratégicas da empresa, mas era quem garantia que tudo estivesse pronto antes que qualquer reunião começasse. Era ela quem chegava cedo para organizar as salas, quem alinhava as cadeiras, quem testava o projetor, quem preparava o café exatamente na temperatura certa, quem organizava os lanches de forma impecável. Juliana tinha algo raro: prazer em servir. Ela fazia tudo com cuidado, com atenção, com gentileza, cumprimentava todos pelo nome, sabia quem preferia café sem açúcar, quem gostava de chá, quem tinha alergia a determinados alimentos, era simpática, inteligente, observadora, mas havia um problema. Todos os dias, o café chegava alguns minutos atrasado, e isso naquele ambiente era quase um pecado corporativo. Ela já havia sido chamada a atenção 3 vezes. Na última, Pablo havia sido direto: "Juliana, a empresa começa às 8h, não às 8h07. Ela apenas abaixou o olhar e respondeu: "Isso não vai acontecer de novo, senhor." Mas aconteceu, no dia seguinte, e no outro, e no outro. As reuniões nunca atrasavam, os relatórios eram entregues, os clientes eram atendidos, mas o café sempre chegava alguns minutos depois do horário. E naquele dia específico, Pablo decidiu que já tinha sido paciente demais. O que ele ainda não sabia era que havia uma história por trás daqueles minutos de atrasos. Quando Juliana chegou à nova cidade, o vento da manhã batia forte contra o ponto de ônibus, onde ela aguardava com 2 malas aos pés. Ela segurava a alça com firmeza, como se aquilo representasse a última coisa estável em sua vida. O casamento havia acabado de forma fria, sem discussão dramática, sem gritos. Apenas uma frase seca: "Eu não quero mais isso." E ele foi embora, sem olhar para trás, sem perguntar se ela ficaria bem. Juliana passou noites acordada, olhando para o teto do apartamento vazio, tentando entender onde havia falhado. Mas, depois de semanas de silêncio e contas acumulando, percebeu que não podia viver presa a perguntas que jamais seriam respondidas. Arrumou as malas, mudou de cidade e começou de novo. Nos primeiros dias no novo emprego, acordava antes do despertador. O celular marcava 5h30 da manhã, quando ela já estava sentada na cama, olhando para a parede branca do pequeno apartamento alugado. Respirava fundo.
Você consegue, dizia para si mesma. Tomava banho rápido, prendia o cabelo em um coque simples e saía antes das 6h30 para não correr riscos. No primeiro dia, chegou às 7h40, pontual. Organizou tudo. O café ficou pronto às 7h58. Quando Pablo entrou na sala de reuniões, o aroma já preenchia o ambiente. Ele apenas assentiu discretamente. Para Juliana, aquilo foi suficiente. Mas na segunda semana, algo mudou. Naquela manhã, ao sair de casa, ela percebeu que havia esquecido a carteira. Voltou correndo, perdeu 3 minutos. No ponto de ônibus, o coletivo atrasou. Mais 2 minutos. Quando entrou no prédio, o relógio marcava 8h05. Ela sentiu o coração disparar. Saiu do elevador quase correndo, a bolsa balançando no ombro, os passos ecoando pelo piso do corredor. Entrou na copa apressada, ligou a máquina de café, organizou as xícaras. Às 8h07, entrou na sala de reuniões com a bandeja. Pablo ergueu os olhos. Horário? Perguntou olhando para o relógio no pulso. Ela engoliu seco. Peço desculpas, senhor. Ele manteve o olhar fixo por alguns segundos. Isso não pode acontecer de novo. Não vai, ela respondeu. Mas aconteceu, 2 dias depois. Dessa vez, 6 minutos. Ela entrou na sala com o rosto levemente corado, a respiração ainda acelerada. Um dos sócios murmurou. Já virou hábito? Ela ouviu. Fingiu que não. Na terceira chamada de atenção, Pablo foi até a copa. Ele encostou na bancada. Braços cruzados, expressão firme. Juliana, você é competente, mas pontualidade não é opcional. Ela abaixou os olhos, as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Eu sei. Eu estou tentando. Ele suspirou. Tentar não é suficiente. Quando ele saiu, ela ficou parada por alguns segundos, olhando para a máquina de café, como se ela pudesse responder por ela. Mas ninguém ali sabia que, todas as manhãs, antes de entrar no prédio, Juliana fazia uma parada, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário. E era exatamente ali que os minutos começavam a correr contra ela. Todas as manhãs, às 7h42, Juliana descia do ônibus 2 pontos antes do prédio da empresa. Não era o mais prático, não era o mais rápido, mas era necessário. Ela atravessava a rua com passos firmes, segurando a bolsa contra o corpo, desviando das pessoas apressadas que mal percebiam o que acontecia ao redor. O movimento da cidade já estava intenso. Buzinas, vitrines sendo abertas, funcionários entrando às pressas em prédios comerciais. Mas na calçada lateral, quase escondido entre uma banca de jornal e um poste de iluminação antigo, havia algo que não combinava com aquele cenário moderno. Um homem sentado no chão, roupas gastas, barba mal aparada, olhos cansados. Ao lado dele, um menino de aproximadamente 6 anos, com um casaco maior que o próprio corpo e um olhar que misturava sono e inocência. Juliana sempre diminuía o passo quando se aproximava. No primeiro dia em que os viu, o menino estava tremendo, levemente de frio, segurando um copo plástico vazio. Ela passou, mas algo apertou no peito. No dia seguinte, trouxe um pão. No outro, um café. Depois disso, virou rotina. Naquela manhã específica, Juliana parou em frente à pequena padaria da esquina. Bom dia, dona Célia, disse ao entrar. A atendente sorriu. O de sempre? Juliana assentiu. Um café grande e 2 pães, por favor. Ela pagava com cuidado, sempre contando as moedas antes de entregar. Não sobrava muito no fim do mês, mas ela nunca deixou de parar ali. Ao sair da padaria, caminhou até o homem. Ele levantou o rosto quando percebeu a sombra dela se aproximando. Bom dia, disse ele com voz rouca. Juliana agachou-se levemente para ficar na altura do menino. Bom dia, campeão, disse entregando o saco de pães. Hoje tá frio, hein? O menino segurou o café com as 2 mãos pequenas, como se fosse um tesouro. Obrigado, tia. O pai abaixou a cabeça. A senhora não precisa fazer isso todo dia. Ela sorriu de leve. Eu sei, mas quero. O homem olhou para o relógio dela. Você vai se atrasar. Juliana também olhou. 7h52. O coração apertou. Está tudo bem, disse tentando parecer tranquila, mas não estava.
Ela sabia que aqueles minutos custariam caro. Ainda assim, nunca saiu dali antes de ver o menino dar o primeiro gole no café quente. Quando finalmente se levantava, ajeitava a bolsa no ombro e começava a andar mais rápido, quase correndo nos últimos metros até o prédio da empresa. O elevador parecia sempre mais lento nesses dias. O relógio do painel marcava 8:03, 8:04, e ela respirava fundo antes de as portas se abrirem. Dentro do prédio de vidro e mármore, ninguém imaginava que aqueles 7 minutos eram o tempo exato de um gesto de humanidade. E naquela manhã em que foi demitida, o relógio havia marcado exatamente 8:07. O elevador subia lentamente. Juliana observava os números acenderem um por um no painel. 5º andar, 6º andar, 7º andar. Ela segurava a bolsa com uma das mãos e a bandeja vazia com a outra. O coração batia acelerado, mas não era a primeira vez. Tentava se convencer de que daria tempo. Quando o elevador finalmente chegou ao andar das salas de reunião, as portas começaram a se abrir. E lá estava ele, Pablo Rodrigues, imóvel, braços cruzados, o olhar fixo e duro. Juliana congelou por meio segundo. Foi o suficiente. Antes mesmo que ela desse um passo para fora do elevador, ele falou: "Você não precisa nem sair." A voz dele ecoou pelo corredor silencioso. Alguns funcionários que passavam diminuíram o ritmo, percebendo que algo estava errado. "Pegue suas coisas. Você está demitida." Juliana piscou, como se tentasse entender se tinha ouvido corretamente. "Senhor Pablo, por favor, me deixe explicar." Ela deu um pequeno passo à frente, mas ele ergueu a mão, interrompendo. "Eu não quero ouvir. Pode ir embora. Você está demitida." O silêncio ficou pesado. Dentro da sala de reuniões envidraçada, os sócios observavam a cena, com expressões tensas. Um deles cochichou algo no ouvido do outro. Ninguém interferiu. Juliana sentiu as mãos tremerem levemente. Ela respirou fundo. Não chorou, não implorou. Apenas abaixou os olhos. "Entendido", disse quase num sussurro. Pablo manteve a postura rígida, mas seu maxilar estava travado. Ele acreditava estar fazendo o que era necessário. Disciplina, padrão, cultura organizacional, pontualidade acima de tudo. Juliana virou-se lentamente dentro do elevador. As portas começaram a se fechar. No reflexo do espelho interno, ela viu a própria expressão: cansaço. E algo mais profundo, tristeza contida. As portas se fecharam com um leve som metálico. O elevador começou a descer. 8:09. No corredor, ninguém dizia nada. Pablo soltou o ar pelo nariz, ajustou o relógio no pulso e entrou na sala de reuniões. "Podemos começar", disse, seco, mas algo estava diferente. O aroma do café não preenchia o ambiente. As xícaras estavam vazias. E pela primeira vez, o silêncio parecia mais amargo do que qualquer atraso. Enquanto isso, no térreo do prédio, Juliana caminhava em direção à saída. Os passos eram calmos, controlados. Mas quando atravessou a porta giratória e sentiu o vento da rua tocar seu rosto, os olhos finalmente marejaram. Ela segurou firme a alça da bolsa, olhou para o céu por alguns segundos, respirou e começou a caminhar. O que Pablo não sabia era que no dia seguinte, às 8h em ponto, ele veria algo que o faria questionar cada palavra que havia dito. Naquele corredor. Na manhã seguinte, Pablo Rodrigues saiu de casa alguns minutos mais tarde do que o habitual. O relógio marcava 7h41 quando ele entrou no banco traseiro do carro. Ajustou o paletó, conferiu a agenda no tablet e pediu ao motorista: "Vamos direto, tenho reunião às 8. O carro deslizou pelas avenidas ainda movimentadas. O sol começava a refletir nos prédios de vidro da cidade, criando aquele brilho típico das manhãs corporativas. Mas naquele dia, algo parecia fora do lugar. Talvez fosse o silêncio. Talvez fosse a ausência do aroma de café que no dia anterior não esteve presente na sala. Ele tentou afastar o pensamento. "Decisão correta", murmurou para si mesmo. "Empresa precisa de disciplina."
O carro reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo próximo ao prédio da empresa. Foi então que ele viu. Na calçada, perto da pequena padaria da esquina, uma mulher conhecida estava parada. Juliana. Ela segurava 2 copos de café e um saco de papel com pães ainda quentes. Pablo franziu a testa. O motorista percebeu o olhar fixo pelo retrovisor. Senhor, espere. Ele inclinou o corpo levemente para frente, observando melhor. Juliana caminhou alguns passos até onde um homem estava sentado no chão, encostado na parede. Ao lado dele, um menino pequeno esfregava as mãos, tentando se aquecer do frio da manhã. Ela se abaixou, entregou o café ao homem. Depois agachou-se na altura da criança, abrindo o saco de pães. O menino sorriu. Um sorriso verdadeiro, daqueles que não têm cálculo. Juliana passou a mão levemente na cabeça do garoto. Pablo sentiu algo apertar no peito. Olhou para o relógio no pulso. 8:0. Exatamente 8:0. O mesmo horário que no dia anterior ela havia sido demitida por chegar às 8:07. O homem na calçada disse algo que Pablo não conseguiu ouvir, mas viu Juliana sorrir e responder com tranquilidade. Sem pressa, sem olhar para o relógio, sem saber que estava sendo observada. O motorista perguntou novamente. Senhor, seguimos? Pablo não respondeu de imediato. A mente começou a fazer conexões que ele não queria fazer. Todos os dias, sempre alguns minutos, sempre depois das 8. Ele sentiu um desconforto crescer. Pare o carro, disse de repente. O motorista obedeceu. Pablo abriu a porta. O ar frio da manhã atingiu seu rosto. A cada passo que dava em direção à cena, o som do trânsito parecia distante. O mundo ao redor ficava pequeno diante daquela imagem simples. Juliana se levantou no exato momento em que ele se aproximava. Quando o viu, seus olhos se arregalaram. O sorriso desapareceu. O corpo ficou rígido. Senhor Pablo. A voz dela saiu quase num sussurro. O homem sentado no chão também olhou, desconfiado. O menino segurou o copo com as 2 mãos pequenas. Pablo parou a poucos metros deles, respirou fundo, olhou novamente para o relógio. 8:02. Ele sabia. E naquele instante, percebeu que talvez tivesse demitido alguém sem antes entender a história por trás dos 7 minutos. O silêncio. Entre eles parecia mais pesado que o trânsito da avenida. Juliana segurava o saco de papel contra o peito, como se precisasse de algo para se apoiar. Seus olhos estavam fixos em Pablo, mas havia neles algo diferente do dia anterior. Não era medo, era dignidade. O senhor precisa de alguma coisa? Ela perguntou com voz baixa, mas firme. Pablo demorou alguns segundos antes de responder. Ele olhou para o homem sentado no chão, depois para o menino, que ainda segurava o copo quente com as 2 mãos pequenas, assoprando com cuidado. Eu vi você todos os dias aqui? A pergunta saiu menos autoritária do que ele pretendia. Juliana respirou fundo. Por um instante pareceu decidir se falaria ou não. Sim, senhor. Ela se ajoelhou novamente ao lado do menino e ajustou o casaco dele, fechando melhor o zíper. Eles ficam aqui todas as manhãs. O abrigo só abre às 9. Pablo sentiu um leve aperto na garganta. E você chega atrasada por causa disso? Ela assentiu, mas não havia justificativa dramática em seu tom, apenas simplicidade. São só alguns minutos. Eu sempre compenso no horário do almoço, ou fico depois. O homem ao lado levantou o olhar. Ela ajuda meu filho desde que a mãe dele faleceu, disse com voz rouca. Nunca pediu nada em troca. Pablo ficou imóvel. Juliana desviou o olhar, como se não quisesse que aquilo virasse espetáculo. Eu não contei porque não achei que fosse importante para o trabalho. Ela continuou. Meu atraso era minha responsabilidade. O vento da manhã balançou levemente seus cabelos. Ela não estava pedindo o emprego de volta. Não estava implorando, apenas explicando. E aquilo atingiu Pablo mais do que qualquer pedido teria atingido. Ele lembrou da sala de reuniões, das palavras que disse, do tom firme. Pontualidade é caráter. Olhou novamente para o relógio.
8:06. Exatamente o horário que nos relatórios aparecia como inadmissível. Ele respirou fundo. Por que nunca me disse nada? Juliana ergueu os olhos. Porque não queria usar a dor de ninguém como justificativa para falhar. A frase ficou suspensa no ar. Pablo passou a mão pelo rosto, algo raro. Ele sempre tinha respostas rápidas, sempre tinha convicções sólidas, mas naquele momento não tinha. O menino puxou levemente a manga de Juliana. Tia Ju, o moço é seu chefe? Ela sorriu de lado. Era. A palavra ecoou. Era. Pablo sentiu aquilo como um golpe silencioso. Ele percebeu que tinha tomado uma decisão baseada em números, sem conhecer a história por trás deles. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse sido pequeno demais para o cargo que ocupava. Ele olhou diretamente para Juliana. A expressão séria de sempre começou a ceder. Eu preciso conversar com você. E naquele instante, algo começava a mudar. Não apenas para Juliana, mas para ele também. Pablo ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. O olhar dele já não era o mesmo do dia anterior. Entre no carro, disse com firmeza, mas sem frieza. Vamos para a empresa. Juliana hesitou. Mas, senhor, eu já fui desligada. Ele sustentou o olhar dela. Ainda não oficialmente. O motorista abriu a porta traseira. Juliana se despediu do homem e do menino com um leve aceno. Amanhã eu passo aqui cedo, sussurrou para a criança. O carro seguiu em direção ao prédio da empresa. Dentro do veículo, o silêncio era diferente. Não era tensão, era reflexão. Pablo olhava pela janela, mas claramente estava longe dali. Juliana mantinha as mãos entrelaçadas no colo, postura ereta, expressão contida. Ao chegarem, o relógio marcava 8:19. Os funcionários que estavam na recepção se entreolharam quando viram a cena. O presidente da empresa entrando, acompanhado da funcionária que havia sido demitida no dia anterior. Os cochichos começaram antes mesmo que o elevador fechasse. No 12º andar, Pablo saiu do elevador com passos firmes. Reunião geral, agora, ordenou a secretária. Em menos de 10 minutos, o setor inteiro estava reunido na sala principal. Os mesmos vendedores que haviam observado a demissão estavam ali. Alguns curiosos, outros tensos. Juliana permaneceu em pé, ao lado da porta. Pablo caminhou até o centro da sala. Silêncio absoluto. Ele apoiou as mãos na mesa, respirou fundo. Ontem tomei uma decisão baseada em números. Os olhares começaram a se mover discretamente. Hoje percebi que números não contam histórias. Alguns franziram a testa sem entender. Pablo continuou. Juliana não chegava atrasada por descaso. Não era falta de comprometimento. Ele fez uma pausa. Era caráter. A sala ficou imóvel. Os vendedores que haviam rido no dia anterior agora evitavam contato visual. Pablo se virou para Juliana. Eu errei. A frase caiu como um trovão. Ele nunca dizia aquilo. Nunca. Uma empresa não é feita apenas de metas, é feita de pessoas, e eu falhei ao não enxergar isso. Juliana sentiu os olhos marejarem, mas manteve a postura firme. Pablo voltou-se para todos. Juliana está oficialmente reintegrada à equipe. Um murmúrio percorreu a sala, mas ele ainda não havia terminado. E a partir de hoje, criaremos um programa interno de apoio social. Horários flexíveis para quem comprovar envolvimento em ações comunitárias reais. Vamos apoiar quem apoia. Agora o silêncio era diferente. Era respeito. Ele olhou diretamente para os vendedores que haviam cochichado. Disciplina continua sendo importante, mas humanidade é inegociável. Juliana sentiu o peso sair dos ombros. Não era apenas sobre recuperar o emprego. Era sobre ser vista, reconhecida, valorizada. Pablo caminhou até ela. Se você aceitar, gostaria que liderasse esse novo projeto. Ela piscou algumas vezes surpresa. Eu? Sim, porque liderança não está no cargo. Está no exemplo. Os olhos dela brilharam. Eu aceito. E naquele momento, toda a empresa aprendeu uma lição que nenhum relatório poderia ensinar.
Mas ainda havia algo mais que precisava ser encerrado. 2 semanas depois, algo diferente acontecia na empresa. Na recepção, uma caixa discreta havia sido colocada com a placa: Programa Interno de Apoio Social. Doe o que puder. Funcionários que antes mal se cumprimentavam agora conversavam sobre voluntariado, abrigos e ações comunitárias. Mas a maior mudança não estava na caixa de doações, estava em Pablo. Ele passou a chegar alguns minutos mais cedo. Observava mais, ouvia mais, interrompia menos. Naquela manhã específica, às 7h50, ele pediu ao motorista: "Pare, antes da esquina." O motorista estranhou. "Aqui, senhor?" "Sim." Pablo desceu do carro, caminhou até a padaria, comprou 3 cafés e 4 pães. Quando se aproximou da calçada, o menino foi o primeiro a reconhecê-lo. "Olha, tia Ju, é o moço do carro grande." Juliana virou-se. Ao vê-lo, abriu um leve sorriso, mas dessa vez não havia tensão, apenas curiosidade. Pablo entregou o café ao homem. Depois se agachou levemente para ficar na altura do menino. "Bom dia, campeão." O garoto sorriu. "Você também trabalha com a tia Ju?" Pablo respirou fundo, olhou para Juliana e respondeu: "Eu aprendo com ela." Juliana sentiu os olhos marejarem. Mas o que realmente mudou tudo aconteceu alguns dias depois. Durante uma reunião estratégica, um dos diretores comentou: "Precisamos cortar custos. O programa social pode esperar." A sala ficou silenciosa. Antes, Pablo teria concordado sem hesitar, mas não dessa vez. Ele apoiou as mãos na mesa. "Não", disse firme. "Isso não é custo. É valor." Os diretores se entreolharam. Ele continuou: "Se uma empresa cresce e esquece das pessoas, ela já começou a falir por dentro." A decisão foi mantida. Meses depois, o programa criado por Juliana virou referência interna. Outros departamentos aderiram. Parceiros quiseram participar. Mas o momento que realmente selou aquela história aconteceu em uma manhã comum. O homem da calçada não estava mais lá, nem o menino. Juliana parou, preocupada. "Eles não estão aqui." Pablo, que estava ao lado dela, sorriu discretamente. "Não estão." Ele apontou para o outro lado da rua. Ali, em frente a uma pequena loja recém-alugada, havia uma placa simples: Café Recomeço. Dentro, o homem organizava mesas. E o menino, agora com uniforme escolar limpo e mochila nova, acenava animado da porta. Juliana levou a mão à boca, surpresa. "O senhor?" Pablo assentiu. "Microcrédito da empresa, treinamento administrativo e parceria com um fornecedor." Ele olhou para ela. "Você começou isso quando decidiu parar por 7 minutos." Juliana deixou uma lágrima escapar, mas era uma lágrima diferente, não de dor, de propósito. O menino correu até ela. "Tia Ju, agora eu vou estudar de manhã e ajudar meu pai à tarde." Ela se ajoelhou e o abraçou forte. Pablo observava a cena em silêncio e finalmente entendeu algo que nenhum relatório financeiro jamais mostraria. Às vezes, os 7 minutos que parecem atrasos são exatamente os minutos que salvam destinos. Ele olhou para o relógio. 8h07. Sorriu. E pela primeira vez, aquele horário deixou de significar atraso. Passou a significar humanidade. Essa é uma história para refletirmos. Às vezes, um simples gesto pode gerar um impacto tão grande a ponto de mudar vidas. Se você gostou deste vídeo, procure a opção de hype clicando em mais. Assim você estará ajudando o YouTube a mostrar este vídeo para mais pessoas e a espalhar a verdadeira gentileza entre todos nós. Inscreva-se no canal e faça parte desse movimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.